Antes de recorrer e experimentar as sapatilhas da Adidas, desculpa Nike, eu vou partilhar aqui contigo qual é que é a minha opinião sobre esta última semana em que foram aplicadas as tarifas dos Estados Unidos a vários países, mas também sobre o que poderá acontecer nestes próximos tempos. E caso não investas há tantos anos, esta semana foi das mais importantes em que tivemos aqui dois dos piores dias de sempre na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Antes de começar, quero deixar aqui claro que ninguém sabe o que é que vai passar no dia da manhã e quem disser que sabe está simplesmente a mentir, a não ser que tenha aqui uma bola de cristal. E aqui neste vídeo tudo o que vai ser falado são os possíveis cenários para o índice S&P 500. Também vai ser analisado aqui o que é que se passou, quais são as tarifas que estão a ser aplicadas e também aqui qual poderá ser a estratégia de Donald Trump aqui para estes próximos dias. E então aqui, como podes ver, no ecrã, tenho aqui o gráfico para o ETF que replica a performance do índice S&P 500, que é um dos ETFs mais populares, que é o SPY. Neste caso, aqui uma grande desvantagem para investidores europeus é que este ETF não está disponível para investidores europeus porque está cotado na Bolsa de Valores dos Estados Unidos e por essa razão não é possível investir aqui neste ETF. Mas só estou aqui a usar não só porque aqui neste programa de gráficos no TC2000 é um dos únicos ETFs do S&P 500 que eu tenho disponível aqui para análise, mas também porque temos aqui bastantes anos de dados e por essa razão é aqui uma grande mais-valia. E então aqui neste caso, como pode ver, já temos aqui que o índice S&P 500 está praticamente em bull market já há bastantes anos, só aqui na altura do Covid, só em 2020 é que tivemos aqui uma grande queda, mas depois que foi tudo recuperado no próprio ano e depois no ano de 2021 temos aqui uma grande subida, como podes ver, aqui neste caso em que tivemos uma subida de cerca de 26% aqui. E depois então 2020, 2022 tivemos aqui uma correção, 2023 nova subida, 2024 nova subida e depois então aqui para 2025 em que tivemos aqui sempre máximos históricos nos meses de janeiro e fevereiro, mas só agora em março e também em abril não tivemos aqui então novo máximo histórico para o índice S&P 500. E então aqui neste caso, como podes ver, esta queda destas últimas semanas não tem sido aqui uma queda normal, de aqui uma correção normal, como tem sido nos outros meses atrás, como tem sido, por exemplo, aqui em 2024, em que tivemos esta queda, ou então aqui também em 2024, em que tivemos esta queda. Como podes ver, tivemos aqui várias quedas, depois de várias subidas, tivemos várias quedas, mas não foi aqui uma queda semelhante a estas últimas quedas em que tivemos aqui. Esta queda mais depressa está aqui bastante parecida aqui à altura do Covid, como podes ver, se formos aqui a 2020, na altura do Covid, como podes ver, temos aqui uma queda mesmo bastante parecida. Só que aqui neste caso temos aqui uma queda em que praticamente aqui já estávamos aqui a fazer a onda e já então já fui de imediato para baixo. E também aqui uma coisa importante é que, como podes ver aqui, tivemos depois bastante volatilidade aqui nestas velas, mas depois acabou mesmo por recuperar. O que aqui neste caso tivemos então aqui uma queda logo de imediato para baixo, depois então aqui de uma pequena correção, aqui depois uma subida até aqui até à linha da Moving Average de 200 dias, como podes ver, mas depois então não consegui aguentar aqui nesta parte e acabou mesmo por cair. E depois aqui na data de anúncio das tarifas aqui que iam ser impostas pelos Estados Unidos, então tivemos aqui uma grande queda nestes 2 dias em que isto aqui é a vela para quinta-feira e aqui a vela para sexta-feira. Então como pode ver, passamos aqui logo de repente por vários suportes que poderiam aguentar aqui o índice S&P 500 e trazer compradores, mas acabou por não trazer compradores, porque também estão aqui na expectativa para ver então como é que o mercado reage, para ver também como é que reagem também aqui os outros países e regiões, como é o caso da Europa, para ver então qual é que é a estratégia a tomar. Então aqui neste caso, o Donald Trump, já aqui nesta altura, já estava ameaçando com tarifas, mas também as pessoas aqui pensavam que ia ser apenas ameaças, como têm sido sempre nos últimos tempos para o Donald Trump, mas acabou então por anunciar aqui na quarta-feira à noite, e por isso é que temos aqui este gap entre quarta e quinta-feira, como podes ver, em que fui aqui, depois do fecho do mercado, aqui o anúncio das tarifas e qual é que era o valor de tarifa para cada país, e foi isso então que tivemos aqui um grande movimento de baixa. Aqui neste caso, como podes ver, estamos aqui, já passamos aqui esta parte dos 512,
Estamos aqui aguentando agora o ETF nos 505 dólares por unidade. Então aqui, os próximos pontos de suporte, como pode ver aqui na parte dos 495 dólares, depois passando aqui para os 477, 457, 409. Como pode ver, já temos aqui já a uma grande distância os próximos suportes, o que poderá aqui ser zonas bastante importantes. Sobretudo, vai depender agora dos próximos dias se os países vão responder com mais tarifas ou se vão acabar por tentar aqui entrar em acordo com os Estados Unidos para então acabar aqui com as tarifas ou então para aliviar aqui as tarifas para então aqui os seus principais produtos. Então aqui neste caso, como podes ver, temos aqui o Twitter, em que foi publicado aqui há 21 horas atrás que os preços estão a subir bastante devido às tarifas impostas aqui pelo Trump para aqui o povo americano. E então aqui está dizendo que isto só vai tornar a vida muito mais cara para todos os americanos e ao meter a vida mais cara vai fazer então com que aumente a inflação. E aqui temos que, se aumentar a inflação, então temos aqui que o Jay Powell, o presidente da Reserva Federal, vai acabar mesmo por não só não cortar aqui na taxa de juros, mas poderá aqui então aumentar aqui a taxa de juros para então combater aqui a inflação. E aqui uma das razões também porque Donald Trump está fazendo isto, não só para ter dinheiro de volta dos países com quem faz aqui negócio e também compra aqui os seus produtos, mas também para fazer com que Jay Powell baixe aqui a taxa de juros e ao fazer isto vai acabar mesmo por obter o sentido contrário. Então aqui neste caso, passando então aqui para a rede social do Trump, que é o Truth Social. Então aqui neste caso, como podes ver, temos então aqui que este era um dos objetivos aqui do presidente Donald Trump, em que temos que aqui este é o tempo perfeito para o presidente da Reserva Federal, o Jerome Powell, então cortar aqui na taxa de juro e que sempre foi aqui um dos objetivos aqui do presidente Trump, mas que ao acontecer isto vai fazer mesmo com que o Jay Powell acabe mesmo por aumentar a taxa de juros em vez de cortar aqui na taxa de juros, em que vai acabar mesmo por acontecer o contrário do que Trump espera. Aqui também, como pode ver aqui pelas publicações que Trump faz, temos então que acho que vale mais ou menos que seja uma estratégia para parar a médio ou a longo prazo. Isto é só uma estratégia para ver então o que é, até que ponto consegue chegar. E claro que neste caso temos agora que a China está tentando também aplicar aqui mais tarifas, o que só poderá piorar aqui o caso para os Estados Unidos e também pode fazer então com que as bolsas tenham aqui novas quedas. Então por causa desta guerra, porque não é nada mais quase como uma terceira guerra mundial. Então aqui neste caso temos quais são as tarifas que foram aplicadas pelos Estados Unidos a vários países. Então aqui neste caso, como podes ver aqui na tarifa base está sempre aqui 10%, em que tem aqui vários países, como por exemplo para o Peru. Temos aqui uma tarifa em que já eram taxados em 10%, os Estados Unidos agora também taxa a 10%. Na maior parte dos países temos a 10%, mas para outros países já temos aqui já praticamente metade do que então é tarifado aqui para os Estados Unidos. Neste caso, como pode ver aqui, por exemplo, para a Jordânia, temos aqui que é tarifado a 40% para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos aqui estão a decidir colocar apenas metade, ou seja, estão a decidir colocar aqui 20%. Aqui continuando também, aqui na lista, que a lista é ainda maior, e esta é a parte então principal, em que temos aqui a China, que a China tarifa em 67%, já os Estados Unidos coloca aqui praticamente metade, em que vai tarifar em cerca de 34%. Já a União Europeia, em que temos aqui que tarifam em 39%, os Estados Unidos vai tarifar em 20% os produtos da União Europeia. Então, como pode ver aqui podemos ter então que se estas tarifas forem para a frente e não forem mudadas nas próximas semanas ou meses, então, temos aqui que vai haver alguns países que até vão ser beneficiados com estas tarifas, como por exemplo temos aqui o Brasil e também outros países em que temos aqui tarifas de 10%. Aqui neste caso vão ser bastante beneficiados porque então aqui os Estados Unidos poderá ser que comece então a comprar bens e também serviços então destes países em que temos que são cobrados a 10% e não são cobrados aqui com valores muito superiores aqui aos 10%. Então aqui neste caso também uma coisa importante que deves saber é que aqui, por exemplo, temos que o índice S&P 500 em média tem um retorno de 10% a cada 10 anos por ano. E então, ou seja, se formos aqui, por exemplo, vamos colocar aqui no gráfico semanal, por exemplo, se formos aqui ver o retorno do índice S&P 500 para os últimos 10 anos, então, ou seja, estamos em 2025,
Então vamos aqui a 2025, vamos então traçar aqui a linha até aqui. Como podes ver, temos aqui um retorno anualizado de 9% por ano, ou seja, 9,13%. Já se tivermos aqui só para 5 anos, então vamos aqui, como podes ver, o retorno anualizado tem sido de cerca de 8,53%. E isto o que quer dizer? Quer dizer que o retorno foi de 8,53%, mas tivemos aqui anos negativos e isso tens de ter em conta. Por exemplo, se tivermos aqui nestes próximos 10 anos, por exemplo, de 2025 a 2035, se tivermos aqui um retorno médio de 10%, isso não significa que vamos ter todos os anos com retornos positivos e, por exemplo, até este ano podemos terminar aqui com retornos negativos aqui para o índice S&P 500, mas mesmo assim, se contabilizarmos a 5, 10 anos, poderá ser então que tenhamos aqui um retorno positivo. E isso é bastante importante porque muitas pessoas pensam que aqui o índice S&P 500 vai ser todos os anos fechado com o ano positivo, e não é verdade, porque vamos ter aqui sempre algum evento político, algum problema a acontecer, ou alguma guerra, ou algum vírus aqui a aparecer também, como aconteceu aqui com o Covid, e que poderá então aqui fazer com que então as bolsas de valores caiam e tenham aqui afetem bastante aqui o índice S&P 500 e façam com que não tenha esse ano positivo. Então aqui neste caso, por exemplo, como podes ver, o ano de 2020 foi fechado positivo, embora tenhamos aqui esta grande queda que, como podes ver, foi de cerca de 34%, o que já é um valor bastante grande de drawdown. Mas aqui neste caso fechamos positivos também porque aqui a seguir já a economia já começou a abrir, já começamos a ter aqui novas notícias sobre a vacina e então aqui já começou então a melhorar a economia e isso fez então com que tenhamos aqui uma recuperação, mesmo num ano que, mesmo no início, parecia que ia ser mesmo bastante mau, acabou por não ser assim tão mau e até o ano foi fechado positivo para o índice S&P 500. E depois aqui então em 2021 ainda foi aqui um pedaço da ressaca do Covid, em que muitas empresas ainda beneficiaram aqui, sobretudo do stay at home, principalmente as ações que estavam mais nesse nicho de mercado. E então, pois, como podes ver, já que em 2022 tivemos aqui quase a economia totalmente a funcionar sem qualquer restrição, e isso então fez então com que, não só muita gente tenha voltado aqui a trabalhar nos escritórios e quase a uma vida normal, e acabou mesmo então por corrigir aqui depois de subidas que foram um pedaço fora do normal para então aqui as suas valorizações e também para o potencial aqui das ações que integram aqui o índice S&P 500. Mas depois então aqui desta queda, como podes ver depois então aqui parte aqui do tema que foi a inteligência artificial e também novas inovações fez então com que aqui o índice S&P 500 no ano de 2023 tenha subido e também tenha continuado aqui o seu movimento em 2024 e aqui agora, como temos que a inteligência artificial já não é nada novo e também temos aqui um novo tema que são as tarifas e o novo presidente dos Estados Unidos, então como podes ver temos então aqui uma nova queda nas bolsas de valores. E isto não quer dizer que nesta altura simplesmente estamos no mês 4 e não quer dizer que quando chegarmos ao mês 12 não tenhamos aqui novos máximos históricos. Por agora, a situação é que temos aqui um novo tema na mesa, que são as tarifas, e isso então, à medida que vai saindo novas notícias e que vai saindo novas informações, vamos ter então aqui esta guerra que vai então ter aqui grande impacto no índice S&P 500 e vai fazer então com que shorts sejam mais agressivos aqui para aproveitar as quedas e também forcem aqui a queda do índice S&P 500 e então aqui os compradores vão estar muito mais cautelosos então aqui para comprar ações e também para investir aqui no índice S&P 500. Então aqui o que tens de saber é que agora o próximo movimento para o índice S&P 500 ninguém sabe qual é que é e tudo vai depender então das próximas notícias que saiam nos próximos dias e isso então é que vai fazer então qual é que seja aqui a sua tendência para os próximos dias. E então por este vídeo é tudo, mas antes de terminar, caso ainda não percebas que isto é tudo nada mais que probabilidades, então aqui neste caso, aqui no ChatGPT, eu pedi para criar aqui uma tabela do retorno para um ativo num espaço temporal de 10 anos com um retorno médio anual de 10%, em que tivemos aqui 2 anos com perdas de 15% e de 9%. Então aqui, como podes ver, tivemos aqui 5 cenários. E aqui neste caso, isto é mais ou menos o que acontece com o índice S&P 500, se tivermos em conta que poderá fazer 10% ao ano, de média, enquanto tens de ter aqui cuidado porque há muitos influencers a dizer que vais ganhar 10% ao ano com o índice S&P 500 e isso é mentira, porque esse é um valor de média dos últimos anos, não é o valor que vais ganhar e que é mesmo garantido porque
como acontece com as ações, os ETFs também não existem retornos garantidos e existe risco. E há muita gente a dizer que não tem risco ou é seguro. Isso é totalmente mentira. E se fores ler o Key Information Document dos ETFs, vais ver que a maior parte dos documentos indica que deves aguentar no mínimo 5 anos ou mais esse ETF para então que vejas resultados nesse ETF. E embora aqui não possam dizer que serão resultados positivos, se tivermos aqui a continuação aqui da média, como podes ver, e de acordo aqui com a tabela, vais ver que vamos ter anos negativos e não se sabe em que anos é que vai ser negativo, mas ao fim de 5, 10 anos vamos sempre ter aqui um retorno positivo se essa média anual continuar válida. E então, por este vídeo é tudo. Se tens alguma dúvida ou sugestão, podes colocar nos comentários deste vídeo. Bons investimentos!